Olá, leitores e leitoras, tudo bem com vocês? O meu nome é Isadora Rinners, eu sou escritora e consultora literária e no vídeo de hoje nós teremos uma tag que todos aqui, que pelo menos assistem e me mandam mensagem, amam, que é a tag Livros Bagaceiros. Que é aquela tag assim de Sharonelses nas páginas do livro que a gente gosta, né? O livro de hoje será Easy, da Tamara Weber, que só a gente sabe quando o livro é bagaceiro pela capa. É só tu ver as outras capas, sabe? É tipo, todos os livros da J. Crownover, os livros da Abby Glines, os livros da Elle Kennedy, todos eles têm esse tipo de capa, então tu já sabe que é um livro bagaceiro só pela capa. Mas esse aqui, ele mora no meu coração, ele tem um lugar especial no meu coração. Inclusive, olha, coitado dele, tá todo surrado já, de tanto que eu já li esse livro. Por quê? Porque ele foi o primeiro livro adulto que eu já li na minha vida. Meu Deus. É uns 2 km de testa, dá pra fazer um outdoor aqui assim. Hashtag batalhas literárias. Então, como sempre, o vídeo será dividido em duas partes. A parte inicial, que será a sinopse e considerações iniciais sem spoilers. E aí a segunda parte, que vai ser considerações finais com spoilers. Vai sempre ser avisado antes de entrar na parte com spoilers, para caso você queira ler esse livro, você não, receber ali aquele spoiler que tem gente que ama e tem gente que odeia, tá? E já avisando também que o link desse livro vai estar disponibilizado aqui embaixo na descrição. Eu tenho desconto na Amazon, então eu vou deixar o link aqui embaixo caso você queira adquirir esse livro, tá bom? Então vamos lá para a sinopse. Nesse livro, contado em primeira pessoa, a gente conhece essa moça aqui, que é a Jaqueline. E no começo do livro ela é chamada de Jack, né? A Jack seguiu um namorado que se chama Kennedy. Jack e Kennedy, para quem não conhece da história dos Estados Unidos, enfim, é ruim, mas tudo bem. A Jack, no caso Jaqueline, ela segue o Kennedy para a faculdade e não era o sonho dela era ela fazer música. Ela toca violoncelo e, inclusive, é uma das aulas que ela dá para alunos do ensino médio, ensino fundamental, mas ela larga isso e vai fazer economia na faculdade. Ela segue o namorado pro outro lado do estado. Em todos os livros adultos, todos os livros de romance, a gente sabe o que isso significa, né? Que eles vão terminar. Esse cabelo, ele tá me incomodando. Então, a Jack, ela segue o Kennedy pra faculdade, ela faz economia, que não é um curso que ela quer, não é um curso que ela deseja, não é o que ela quer fazer pra vida dela. E aí, obviamente, o livro já começa com o término dos dois. O Kennedy termina com ela porque ele tem vontade de ficar com outras meninas. O que já, por si só, é bem problemático e bem idiota da parte dele, né? Mas tudo bem. E aí, o começo do livro se passa quando ela tá superando ali, 2 semanas depois, ela perdeu várias provas, ela perdeu aulas e tal. Ela tá pra ser reprovada numa das matérias do professor Heller. E aí, a melhor amiga dela, que é a colega de quarto dela, a Erin, fala pra ela, tipo, não, tu vai levantar, tu vai pra aula, tu vai recuperar a tua vida, porque tu não é um saco de lixo, então vamos. Inferno. Aí ela levanta, vai pra aula e tal. O Heller, que é esse professor, passa para ela um tutor, né, para ela conseguir recuperar a matéria e refazer essa prova. O nome dele é Landon. E aí ela vai para uma festa de fraternidade, uma festa fantasia, que a Erin leva ela. Ela não é de fraternidade, mas a Erin é. E a Erin leva ela para essa festa de fraternidade. Nessa festa de fraternidade, o melhor amigo do Kennedy, Buck, segue ela pro lado de fora no estacionamento quando ela está indo embora e ataca ela. Quando ele ataca ela, ele tenta, palavra com E, que não dá pra falar no vídeo, porque obviamente o YouTube corta, mas tenta ali abusar dela, no caso, né? E ele, graças a Deus, é interrompido pelo Lucas. Lucas Maxfield é esse personagem aqui, meio emo gótico, que toda adolescente, pelo menos da minha época, tinha um crush em algum emo adolescente. O meu grande crush de emo adolescente foi o Lucas. E então interrompe e salva ela, dá uma surra no Buck e leva ela de volta pra fraternidade. A partir desse momento, ela fala pra todas as outras pessoas que ela quer ser chamada de Jaqueline, não de Jack, porque Jack remete ela ao Kennedy e ela não quer ser reconhecida como a ex do Kennedy. E ela começa então a atender de novo essas aulas e tal. E ela percebe que no fundão da sala
uma pessoa que sempre participa, que está nas aulas, é o Lucas. E aí eles começam a ter cada vez mais contato. E eles têm uma relação de sigilo, porque a Jaqueline, ela não quer falar para as pessoas porque ela tem medo, né? Enfim, das pessoas acharem que ela tá mentindo, das pessoas acharem que vão ficar do lado do Buck, porque ele é amigo do ex dela, eles são de fraternidade dessas famosinha e tudo mais e tal. Então ela acaba não contando pra ninguém. E só ela e o Lucas sabem o que aconteceu. Então eles começam ali a meio que se conversar. Ele tem 1001 empregos, é tipo, assim, bombril. E então ele trabalha no Starbucks da universidade, ele trabalha como guardinha, tipo, segurança de trânsito do estacionamento da faculdade. E ele ajuda em algumas aulas de artes marciais, principalmente de defesa para as mulheres, defesa pessoal, né? Na faculdade também. Então, tudo isso são pontos de encontro onde ela e ele acabam tendo essa interação. E ele desenha ela e eles, enfim, né? Começam a ter um leve romance, que a gente sabe que isso acontece, né? Quando me empolga, eu tagarelo, daí a garganta começa a doer. Sim, que eles continuam se encontrando cada vez mais e mais. Mas, ao mesmo tempo, ela começa a trocar e-mails com o Landon. Lembra que eu comentei do Landon? O Landon é aquele monitor. E eles se conversam e ele manda os exercícios pra ela e dá, tipo, uma ajuda, uma tutoria por e-mail com ela. Então, eles começam a se falar e tal. E ela flerta com os dois, com o Landon e com o Lucas. E é aquela coisa meio de, tipo, tu fica, ai, caralho, um é, tipo, o estereótipo do bad boy, mas é um tchutchuquinho por dentro. E o outro é o Landon, que é uma fofura em pessoa, mas ao mesmo tempo ele pode ser, tipo, qualquer um. Ele pode ser um velho de 50 e poucos anos, ou ele pode, tipo, ser um aluno como ela. Então, fica nesse impasse, assim, de, tipo, em quem confiar, em quem investir e tudo mais. Mas óbvio que ela acaba optando pelo Lucas, porque quem não, sinceramente, né? Tudo pau. Me perdoa aí, Taylor, queridão, famoso, voz do além. Mas enfim. Então eles começam ali aquele romance gostosinho, bananã, cada vez indo um pouquinho mais pra longe. E assim, ele não é um livro adulto, ele não é um romance adulto com cenas extremamente explícitas. Por isso que eu tive muita vontade de trazer ele aqui pro canal desde o primeiro vídeo, mas eu esperei ter mais um pouco de introdução de canal pra poder falar um pouco mais pra vocês, porque esse livro, ele é uma ótima ponte de transição. Então, tipo assim, ele tem partes picantes, mas não é aquela coisa tipo meu falo túrgico, meu membro pulsante, Não tem esse tipo de coisa no livro, não tem. Ele é um pouco mais contido nesse sentido, assim, e ele sempre tem aquele gostinho de quero mais, sabe? Então, assim, ele é perfeito para as pessoas que estão passando de romance água com açúcar para romance adulto, porque não adianta tu passar de, tipo, sei lá, tá, John Green pra, tipo, Ella James. No caso, tipo, tu passa, assim, de, sei lá, tá, A Culpa é das Estrelas, tu tá lendo A Culpa é das Estrelas. Aí daqui a pouco tu vai lá e lê, tá, 50 Tons de Cinza. Gente, é uma mudança muito drástica e pode ser que cause esse choque aí, né, de realidade, de gêneros literários. Inclusive, na consultoria literária que eu dou, eu explico isso pros meus clientes, onde eu falo que se tu quer expandir os teus horizontes de literatura, tipo, por exemplo, eu gosto muito de romance água com açúcar, mas eu gostaria de expandir para outros cantos. O certo é tu ir fazendo essa transição pouco a pouco, porque se tu vai, por exemplo, tá, de fantasia pra horror numa paulada só, tu não consegue, porque é uma literatura completamente diferente da que tu tá acostumada. Então é muito alta a chance de tu odiar. Então é mais fácil tu fazer a transição antes. E esse livro aqui é uma ótima ponte de transição entre o romance água com açúcar e o romance adulto, porque ele tem partes picantes, sim, mas não é tão explícito, não é explícito como os livros adultos que a gente tá acostumado a ver no mercado, tá? Acho que até por isso que ele não é muito conhecido, e isso me deixa com muita raiva, porque eu acho que todo mundo que gosta de romance deveria ler esse livro pelo menos uma vez na vida, pra ter o crush no Lucas que eu tive. Mas enfim, aí durante a história, como ela não fala pra ninguém e tal, o Buck meio que, tipo, culpa ela e fica agressivo com ela e vai pra frente dela, vai de novo em cima dela e tal. E ela acaba contando pra Erin, que é a melhor amiga dela.
e aí as duas resolvem ir nessa aula de defesa pessoal, no caso, né? Só que até esse ponto, a Erin, tipo, instaurou na Jaqueline uma operação Bad Boy, onde ela vai usar um cara, Lucas, pra esquecer o ex, Kennedy. Então, é uma coisa meio tipo, vou fazer a Operação Bad Boy, mas ao mesmo tempo tô me apaixonando por ele. E é muito mágico, gente, assim, ó. Foi o primeiro livro adulto que eu li, então pra mim, tipo, era tudo desconhecido, então pra mim era tudo muito mágico. E eu reli esse livro pra vir falar dele pra vocês, porque eu queria falar com muita propriedade, apesar de eu já ter lido ele literalmente mais de 80 vezes, porque, pra quem não sabe, eu tenho toque. Então eu preciso fazer as coisas, eu tenho toque de repetição também, então eu preciso fazer muitas coisas muitas vezes, e ler é uma delas. Então eu li esse livro muitas vezes, tanto que ele tá todo surrado, coitado, sabe? Se alguém quiser me dar uma edição nova de presente, se alguém achar uma edição de colecionador, eu tô super aceitando. Mas, então, eu acho que é um ótimo livro transitório, é uma ótima história, os personagens são muito bem construídos, tu consegue ver eles muito bem, assim, eles são... A Tamara Weber, ela descreve muito bem. Ela não é detalhista, tipo George Martin, que escreveu Game of Thrones, no caso, né? Não é detalhista ao ponto de tu ficar entediado, mas é detalhista o suficiente pra tu conseguir montar o rosto da pessoa. Porque às vezes a pessoa fala, tipo assim, ah, ele é loiro com olho azul, e aí tu fica... Legal, loiro e olho azul. Tem pouca aí, né, variedade de coisa que pode ter. Então... esse livro aqui, ele é bem bom, ele é muito bom, é um livro que eu super recomendo. Ele quase entra no meu top 5, mas quase por um fio de cabelo. Inclusive, vou ter que fazer um outro vídeo dos meus top 5, hein? Porque mudou. Então, se tu tá aqui desde o começo, assistindo meus vídeos desde o começo, e tu assistiu os meus vídeos de top 5, vai ter que assistir de novo, porque vai mudar, tá bom? Mas isso é o que fica por sinopse e considerações iniciais, sem spoilers. É um livro de romance maravilhoso, ele tem uma química muito interessante e ele é o primeiro de 3 livros. Então o primeiro é Easy, o segundo é Breakable e o terceiro é Switch. O segundo, Breakable, é a história de antes e depois do Lucas, tá? O Lucas, ele em Breakable, geralmente a gente tem essa coisa de... Ai, porque as histórias pela visão do cara são chatas. Sim, geralmente são, porque geralmente é a mesma merda, só que do outro lado da história. É uma bosta. Mas esse aqui vale muito a pena. Que inclusive ele tá aqui assim, ó. Inclusive ele vale muito a pena. Por quê? Porque o Lucas conta a visão dele também antes, o porquê que ele é desse jeito meio bad boy, porquê que ele age desse jeito, e mostra muito mais, que aí eu não posso contar pra vocês, só vou contar depois nos spoilers, mas eu não posso contar pra vocês os plots do que acontece pelo outro lado, porque claro que pela história da Jaqueline a gente vê uma coisa, e a gente acredita uma coisa, e pela história do Lucas é completamente outra. Então é muito interessante também. E o terceiro livro é Switch, que fala sobre a história do Boyce, que é o melhor amigo do Lucas, que fica lá na cidade onde ele morou por muito tempo e tal, depois de uns acontecimentos na vida dele. Mas o do Boyce e da Pearl também é um livro maravilhoso, mas pra mim nada bate Easy, que é Jaqueline e Lucas, tá bom? Então, se você fica por aqui, eu te agradeço muito por ter assistido. Curte, comenta e compartilha esse vídeo. Se inscreve aqui no canal, porque, poxa vida, é de graça. É de graça. Tu não precisa pagar nada, sabe? É um apertadinho de dedo assim, ó. O que tu faz com esse teu dedo aí que tu não pode dar uma apertadinha num botão? Enfim. Também acesse o meu blog e o meu site. Ele vai estar aqui embaixo o link, tá? É onde eu falo sobre a minha consultoria literária e eu também posto textos meus. Como eu comentei lá no início, e a maioria de vocês sabe, eu sou escritora e eu também tenho um livro publicado que eu vou deixar aqui embaixo. Inclusive, Dona Amazon, nesse esquenta Black Friday, tá pegando fogo, hein? Mas seguinte, galera, na Amazon, o meu livro em formato digital, o meu livro e-book, ele está com desconto de R$32, ele está por 20 pila. É muito barato. E é muito interessante vocês olharem aí a opção do Kindle Unlimited. Caso vocês tenham Kindle, o Kindle Unlimited é muito massa, mas eu falo mais sobre ele lá no meu canal do Instagram, de também nome Batalhas Literárias. Vai estar tudo nos links aqui embaixo, tá bom? Mas se você fica por aqui, muito obrigada por assistir até aqui. A gente se vê em breve. Um beijo e tchau. Parte com spoilers.
Primeiro de tudo, gente, já vou largar a bomba, depois eu explico. O Landon e o Lucas são a mesma pessoa. Aham. O Heller, o Dr. Heller, o professor Heller, no caso, né? Ele passa o e-mail do Landon pra Jaqueline e a Jaqueline entra em contato com esse tal de Landon. O Landon é o primeiro nome do Lucas. É Landon Lucas Maxfield. Lucas é o nome de solteiro da mãe dele, que acabou falecendo há muito tempo atrás, e eu já falo um pouquinho mais sobre isso, mas que acabou falecendo e ele adotou esse nome depois para não ser reconhecido como o filho da louca que morreu, que foi assassinada, tá? Então, os dois são a mesma pessoa. E aí, quando tem essa colisão de mundos e tu lê pela primeira vez, tu fica, caralho, isso faz muito sentido. Tipo, faz muito sentido. Os dois são muito parecidos no jeito, sabe? Só que realmente, como a gente não vê rosto, a gente não vê identidade, a gente não vê nada, e ele assina como Landon, a gente não sabe muito o que fazer. E os motivos deles são: o monitor e a aluna não podem ficar juntos, tu não sabendo já é um problema a menos, apesar de que eu tô, né? Outra coisa, o Landon / Lucas, a família dele é muito amiga da família do professor Heller, então eles se conhecem já faz muitos anos, o que também melhora muito a história e já introduz a história do Breakable depois. Então isso também é muito legal. E o Heller meio que acolheu o Lucas, porque quando ele era pequeno, ele ficou em casa um dia, porque o pai dele foi viajar, e um cara invadiu a casa, abusou, né, pra não falar a palavra, porque senão o YouTube corta, abusou e assassinou a mãe dele enquanto ele ficou amarrado no andar de baixo, sem conseguir salvar ela, no caso, né? Então, ele ouviu tudo, ele soube tudo o que estava acontecendo, ele se cortou inteiro, foi parar no hospital, foi muito, muito tenso o que aconteceu. E aí, por isso, ele tem tanta raiva de pessoas, ele tem mais raiva do que o comum, de pessoas que agridem e fazem coisas contra mulheres. Também é um dos principais motivos pelo qual ele começou a dar essa tutoria, essa aula, ajudar nas aulas de defesa pessoal para mulheres. O que, sinceramente, só me fez me apaixonar ainda mais por ele. Meu Deus do céu, que almão da porra, sabe? Ai, ainda bem que ele não existe. Ainda bem que eu amo meu namorado. Porque senão eu largava ele. O único cara, eu já combinei com o Taylor, inclusive, o único cara que eu largaria ele era o Blackjack. O único cara que eu largaria ele é o Jack Black, porque ele é um cara que me faz rir muito e eu amo rir. Então, sabe, perfeito. Sem defeitos nenhum. Mas enfim, tá. Então, essa bomba é largada. Outra bomba largada é que o Lucas sabia da Operação Bad Boy. E, assim, tem vários plot twists que acontecem durante a história, mas um ponto que eu acho extremamente importante mencionar, infelizmente esqueci de mencionar antes, né, mas não tem problema nenhum, agora a galera já saiu, mas enfim, um dos pontos que eu acho extremamente importante mencionar é a forma que o abuso é retratado nessa história. Ele conscientiza muito sobre o que fazer de apoio para a vítima, como ajudar a vítima. E caso você seja uma vítima, ele mostra meios de como lidar com isso. O que eu acho extremamente importante, pensando no cenário atual que a gente vive, onde 1 a cada 5 mulheres é abusada, né, por dia. Então, isso é uma coisa que eu acho muito triste, muito, muito triste, e eu acho que esse livro faz um trabalho exemplar em falar sobre esse assunto de uma forma suave. Suave. Não é um livro de conscientização. Se tu tá procurando um livro de conscientização sobre esse assunto, esse não é o livro. Ele é um livro de romance adulto que aborda esse assunto. Então também é muito bom. Tá? Beleza. Os plots foram falados. E, meu Deus, é muito maravilhoso, cara. Meu Deus do céu, eu sou apaixonada nesse livro. Muito. Tipo assim, é o meu sonho de consumo é que tenha uma merda de uma adaptação pra eu poder assistir e que eles escolham os modelos da capa. Porque se tu pesquisar Lucas Maxfield no Google, vai aparecer foto desse modelo. O que pra mim é tudo, porque ele é maravilhoso demais. Tipo, literalmente aparece foto dele, tá? Ele é conhecido como Lucas Maxfield na internet. Então se tu pesquisar Lucas Maxfield, vai ter foto dele sem camisa. Tudo que eu queria era uma adaptação. O link vai estar aqui embaixo. Por que sempre que eu termino o vídeo, eu acabo estressada? Por quê? É
É pra ser uma coisa super leve, divertida, né? Eu acabo estressada. Mas, enfim, por hoje é isso. Já aviso que o próximo vídeo também será muito legal. Ele será um vídeo de desafio novamente, pra eu tomar no meio do meu... Porque eu sempre tomo no meio do... quando eu faço desafio, né? Mas esse vai ser diferente e também vai ser muito legal. Então, por favor, curta, comenta e compartilha esse vídeo. Se inscreve aqui no canal, por favor. Curte a minha página no Instagram, segue lá, clica nos links tudo aqui embaixo, te vira, sabe? Todo o meu amor e carinho por ti. Um grande beijo, a gente se vê semana que vem e tchau!